Você já percebeu como a energia da nossa casa interfere no nosso sono, no nosso humor e até no nosso estado físico? Pois é, então hoje nós vamos fazer o Evangelho no Lar e nós vamos abrir a porta e permitir que essa espiritualidade abençoada possa entrar, trazendo amor, alegria, tirando tudo isso que nos pesa no nosso dia. Vamos começar? Eu convido você a iniciar a prática do Evangelho. Você vai ver que é muito simples e eu divido minha prática aqui com vocês. Vamos lá. Então, nós vamos, a partir desse momento, fazendo uma respiração. Eu convido a todos que façam uma respiração bem profunda, sintonizando nesse momento com a espiritualidade, agradecendo a presença dos amigos espirituais que aqui se encontram nesse momento, nesse horário que já foi pré-agendado. E com a oração que Jesus nos deixou, eu vou iniciar a leitura desse Evangelho dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Então a gente nunca esquece da nossa água fluidificada. Eu tenho a minha garrafinha aqui, porque aí fica para a semana inteira. E a gente deixa a aguinha aqui e vamos escolhendo a lição, pedindo a Jesus que nessa noite traga pra gente a lição que a gente mais precisa. Não importa se aqui é noite, aí é dia, mas o importante é que você siga comigo nesse Evangelho. Não tem problema se você não faz no mesmo tempo, mas que você faça e essa energia da espiritualidade esteja com você aí na sua casa quando você estiver fazendo. Não esquece também de deixar seus nomes lá no comentário, para que na hora que a gente fizer as vibrações, nós vamos direcionar essas vibrações para todos esses nomes que estão nos comentários. Então vamos lá, o meu Evangelho, como sempre. E aí eu vou pedir a oração, pedir a Deus essa lição que vem pra gente no dia de hoje. Aqui, nós temos aqui uma lição de hoje, é necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Tá aqui, ó. E aí ela faz parte da Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15. Eu vou ler para vocês como sempre eu faço. Ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver a caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda, se eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada seria. A caridade é paciente, é doce e é benigna. Não é invejosa, não é afoita nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados. Não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Esse trecho foi tirado de Paulo, primeira carta aos Coríntios, de 13:1 a 7:13. E aí, vamos lá, a compreensão do Evangelho sobre essa lição, para depois a gente falar um pouquinho sobre essa lição, que acho que não tem muito o que falar hoje, né? Tá bem fácil pra gente. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível capaz de transportar a montanha, se eu não tiver caridade, nada serei. Dentre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, ao ignorante, ao sábio, ao rico e ao pobre. É independente de toda e qualquer crença particular. E vai mais longe. Definiu a verdadeira caridade e mostrou-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Bom, engraçado que às vezes repetem lições, né? Essa lição caiu faz pouco tempo, não sei se foi para aula, mas eu sei que essa lição caiu. E é muito simples, né, gente? Aqui, nesse Evangelho, ele vem nos convidar, vem falar da importância que tem a caridade. Porque a gente pode ter fé, a gente tem muitos movimentos que a gente pode ter. Mas o principal aqui é a caridade.
E eu gosto sempre de lembrar que a caridade, ela tem um ponto muito importante, que quando a gente está ajudando o outro, a gente acha que está ajudando o outro, mas na verdade a gente está ajudando a gente mesmo. Principalmente quando o outro está muito necessitado, enfrentando desafios mais complicados, não é mesmo? Porque uma coisa que eu vejo que é muito importante, que quando a gente faz caridade, a gente para de olhar para a gente mesmo e a gente está olhando para o outro. E isso faz com que a gente se desligue. Se você está passando por alguma dificuldade, por uma depressão, algum problema sério, sabe aquela situação que você só fica pensando naquilo? Vai fazer caridade, vai visitar um hospital, vai num orfanato, vai num asilo, vai numa organização de animais que dá apoio para animais. Enfim, gente, a caridade, ela tem muitos formatos para ser feitas. O primeiro que nos vem à mente é, de verdade, a doação, né? E ela não é menos importante, porque quanto se faz de caridade, quantos grupos são auxiliados por conta do dinheiro que é proveniente de doações, de alimentos, né? Que a gente faz cestas básicas, enfim, roupas, tudo aquilo que a gente faz de doação de material é muito importante. Então, é fundamental. Mas a gente tem que lembrar também da caridade espiritual, dessa caridade que é o ouvir, que é a caridade de ter paciência, que é a caridade de olhar com compaixão para uma pessoa que trata mal você, que é a caridade de compreender que algumas pessoas talvez demorarão um pouco mais para entender alguns ensinamentos de Jesus e talvez se tratem mal por isso. Então, essa sensação, essa situação de fazer a caridade é o maior benefício que a gente pode ter nessa vida. Porque a caridade, existe um estudo que fala das coisas, eu vi uma palestra recentemente falando sobre alegria, e uma das coisas que causa alegria no corpo humano, fisicamente falando, é fazer a caridade, é ajudar o próximo. Então, essa lição nos cai hoje com a necessidade de fazer a caridade, segundo o apóstolo Paulo, que nos reforça isso com muita facilidade, com muita força, e ele fala que eu posso fazer coisas mirabolantes, mas se eu não tiver caridade, e gente, e nesses tempos difíceis que a gente se encontra, é caridade na nossa rotina, é caridade no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com os nossos parceiros, com os nossos pares, com os nossos parentes, familiares. Nós precisamos ter caridade o tempo inteiro. E eu tô falando isso porque essa lição não é para vocês, mas é para mim antes de tudo. Eu que tô aqui nessa minha egrégora nesse momento e tenho alguns trabalhos de caridade que eu fiz. Hoje não tô fazendo muito, mas já fiz bastante, então não faço menos do que eu faço antes, do que eu já fiz antes. Então, eu acho que é sempre bom a gente olhar e ver como que a gente pode auxiliar as pessoas, porque é o princípio básico. A caridade é o mais importante deles. Então, eu acho que quando a espiritualidade nos dá uma lição, né, elas encaminham uma lição, é só uma lembrancinha para a gente colocar em prática. E a gente agradece a espiritualidade por essa grande oportunidade desse momento, né, e que a gente possa se lembrar, possa refletir nessa semana sobre essa lição e colocar em prática, principalmente, né? Porque só refletir não adianta, mas colocar em prática. Então, sempre olhe, avalie como você pode colocar em prática a lição da caridade, como você pode ser caridoso. Eu tenho certeza que vai ser mais fácil e você vai se sentir muito bem. Então, agora, nesse momento, eu convido você a fazer as vibrações. Vamos para a parte das vibrações do nosso Evangelho, né? Que é uma parte tão importante, na qual a gente aproveita para direcionar os melhores sentimentos. Então, se imagine, feche os olhos, respire profundamente, se conecta com essa espiritualidade aqui presente, aí na sua casa, eu aqui na minha casa. Sinta a presença e eleve seu pensamento no seu melhor sentimento e direcione, então, para toda a humanidade e pela paz mundial, para todas as regiões em guerra, por regiões onde houverem refugiados e todo tipo de desentendimento, bem como para aqueles que lá se encontram e para seus familiares. Imagine o nosso planeta envolvido numa luz de paz, de amor, chegando em todos os lugares desse planeta. Mais uma vez, então, imagine essa oração seja direcionada aos nossos governantes, instituições e dirigentes, a todos aqueles que tomam decisão e impactam na vida das pessoas no dia a dia. Imagine luzes de sabedoria e discernimento caindo sobre essas pessoas,
para que elas possam tomar decisões corretas, que possam ser beneficentes para toda a humanidade. Imagine também que essa luz, essas vibrações de amor, vá por todos aqueles que sofrem dos males do corpo e da alma, por todos os hospitais, orfanatos, asilos, presídios, cadeias, clínicas de recuperação, clínicas de repouso, enfim, todos aqueles lugares onde a humanidade necessita de auxílio. Imagine gotículas de luz luminosas, de luz curativas caindo sobre cada uma dessas pessoas que precisam desse cuidado. Por todos os desencarnados, por todos os abortados e suicidas, por todas as casas de oração e searas do bem, por todos aqueles que passam fome e necessidade onde quer que estejam, que eles possam ser auxiliados nas suas dores. Que essa oração também possa ir aos nossos lares, aos nossos familiares, nossos vizinhos, colegas e todas aquelas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, que cruzarem pelo nosso caminho. E também aquelas que não cruzarem, que necessitam de uma oração e não tem quem nem conhecem a oração. Essas pessoas recebam essa vibração dessa noite. Que essa oração seja direcionada a todos os nomes que se encontram lá nos comentários, que eles possam receber as luzes que necessitam. Por aquele casinho difícil que possamos ter, que nos incomoda, e se nós formos esse casinho difícil, que nós possamos encontrar a luz. E por todos aqueles que se dizem nossos inimigos. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre cada um desses nomes citados. Que essa oração caia sobre nós mesmos. Que nós possamos ser instrumentos de Jesus e que nós possamos levar a palavra, esse conhecimento. E essa oração também, nesse momento, você pode direcionar para algum caso específico, para alguma situação que se necessita de um cuidado, de uma atenção e de uma oração. Que assim seja, que essas orações possam chegar até todos esses corações, a todo esse planeta e povos, e que a gente possa viver em harmonia. Graças a Deus. E agora, então, a partir, uma vez que a gente já fez essas vibrações, nós vamos pedindo a Jesus e a espiritualidade que fluidifique essa água aqui, que coloque nela o remédio que nós necessitamos na nossa noite, que coloque nela o remédio que é de nosso merecimento, que nos ajude, para que possamos nos beneficiar. E se for permitido também, Pai, nós pedimos que faça a limpeza do nosso ambiente, do nosso lar, encaminhando qualquer energia, pensamento, formas. Aqueles irmãos que vieram em busca de auxílio, que vieram em busca de uma luz, que eles possam ser auxiliados. Que nossa casa fique em paz, em harmonia e tranquilidade. Que nós possamos ter um descanso tranquilo e viver e ficar em paz. E assim, Pai, agradecemos por esse evangelho nessa noite, por essa lição, que nós possamos estar sempre com o radar da caridade, do amor, que a gente possa sempre ajudar aqueles que nos rodeiam, seja no material ou no espiritual. E com as suas bênçãos, todo o seu aprendizado que nos passa, nós pedimos permissão para encerrar esse evangelho nessa noite. Pedimos permissão, agradecendo aos amigos espirituais que aqui se fizeram presentes nesse momento, pedindo que eles retornem para os seus lugares de origem e que, se for permitido, na próxima semana, que a gente possa estar aqui mais uma vez fazendo esse evangelho. Nós agradecemos ao Pai por essa lição e pedimos permissão para encerrar, pedindo aos irmãozinhos que retornem aos seus lares assim que esse evangelho se retorne, e esses irmãos que vieram em socorro, que possam receber o apoio, o auxílio, à medida do seu merecimento, e nós possamos ter uma noite de sono tranquilo e ficarmos em paz. Assim, Pai, pedimos permissão para encerrar com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito ao espírito a verdade, à criança a guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais aqui presentes. Obrigado a você que compartilhou comigo nesse evangelho. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre você, sua família, todo o seu lar, que possa ficar num ambiente tranquilo e que você possa sempre comunicar com a espiritualidade para receber esses fluidos. Que assim seja, graças a Deus. Gente, o evangelho é muito simples. Então eu convido você, não deixa de fazer, não importa se eu estou fazendo à noite. Escolha um dia, um horário e faça sempre, faça toda semana. Você vai se sentir melhor, vai sentir a sua casa melhor e a sua família. É você permitindo que a luz de Jesus e desses amigos espirituais estejam na sua casa. Faça isso por você, faça isso pela humanidade. E se você gostou desse evangelho, faça para alguém também que tem dificuldade para fazer. Você viu como é simples? Eu convido você a curtir esse vídeo, deixar lá seus comentários, falar se você gostou e repassar isso para alguém. Vamos levar a luz de Jesus, vamos levar o evangelho no lar. Fica com Deus, até o próximo evangelho. Que assim seja.